Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão nos seguindo. Eu falei que nós iríamos entrar às 5 horas da tarde. Eu sou a Nete Comitra, repórter do Povo Guarulhense. E nós estamos aí numa semana aqui no Facebook de campanha, né? Contra a violência feita, infelizmente, cometida pelos homens contra as mulheres, né? Muitas mulheres aí sofrem caladas, sofrem aí por conta de violência doméstica, violência física, psicológica, enfim, nós vamos conversar com o Dr. Douglas Oliveira Carvalho, ele que já participou do meu programa várias vezes. Hoje ele vai trazer um tema muito importante, um tema que vai servir como consultoria para você que tem algumas dúvidas a respeito desse, infelizmente, do que acomete tantas mulheres em silêncio, porque tem muitas mulheres que sofrem violência doméstica e psicológica em silêncio. E hoje o Dr. Douglas ele vai te dar uma consultoria, na verdade, vai esclarecer alguns pontos para que você possa, a partir de agora, refletir muito naquilo que acontece com você, erguer a cabeça e correr atrás dos seus direitos como mulher. Eu estou aqui com ele, ele vai falar a respeito desse tema, ele que é advogado criminalista e também ele é pós-graduado em ciências penais. Então, ninguém mais apto para falar desse tema como o Dr. Douglas, e ele também é o meu assessor direto e assessor jurídico aí da Nete Comitra, repórter do Povo Guarulhense. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Nete Comitri. Primeiramente eu quero cumprimentá-la, agradecê-la pelo convite de estar aqui nessa sua live e poder participar de forma objetiva, ajudar as mulheres que são vítimas todos os dias aí. Praticamente a gente tem um caso novo, muitos casos novos de violência doméstica. Então você está prestando um serviço à sociedade e eu quero parabenizá-la por isso. Parabenizo também você pela excelente campanha que você vem fazendo desde o início da semana, né, ressaltando a importância da mulher denunciar quando ela for vítima do crime quando ela for vítima de violência doméstica. Então, parabéns e quero dizer que é um prazer estar aqui com você. E nós vamos trazer vários temas, né, doutor? Se o pessoal gostar, depois vai pedindo temas aí para a gente poder trazer juntamente com o nosso lado jurídico para te informar, te atualizar e te dar aí a direção necessária para você tomar as providências necessárias e as providências certas, né, doutor? Exatamente. E quantas mulheres, agora que a gente abriu essa live, nós estamos com 12 pessoas aqui, já estão sofrendo de algum tipo de violência? Porque não é só doméstica, tem a psicológica também, né, doutor? Você sabia, por exemplo, né, que desde o início da pandemia até o presente momento, eu tive essa curiosidade, fui fazer uma pesquisa, na sua cidade, na cidade de Guarulhos, houve um aumento de 30% de mulheres vítimas de violência doméstica. Mas isso foi por causa do isolamento social? Isolamento social. A falta de emprego também, né? O que acontece? Às vezes está lá o homem, né, o marido da mulher, dentro de casa, sem emprego, ele passa a ficar mais nervoso, né, por conta aí da situação financeira que às vezes lhe acomete, e de repente ele vai descontar em quem? Descontar na mulher, né? Que diz que é o sexo frágil, que eu acho que de sexo frágil não tem nada, né? Não, a mulher hoje está muito forte. Ela tem a lei ao seu lado, hoje ela tem mais conhecimento e mais do que isso, ela tem coragem de denunciar o agressor, ela vem conhecendo seus direitos através principalmente das redes sociais. Isso que eu ia perguntar, doutor, porque antigamente a gente não tinha essa facilidade e essa praticidade que a gente tem agora com as mídias digitais. Exatamente. O senhor acha que essa facilidade, né, que a gente tem em mãos, ela tem contribuído para benefício? Porque uma mulher acaba ajudando a outra, com essa campanha, inclusive, que a gente lançou, Sim. Abraçou a causa, isso acaba fazendo com que a mulher crie mais coragem. Sem dúvida. É um avanço significativo, é um avanço eficiente. A mulher, através não só das redes sociais, mas por outros meios de comunicação, ela tem acesso aos seus direitos e sabe que hoje ela pode se defender de forma legal contra essa agressão perpetrada aí pelo agente que comete esse triste delito, viu? Mas vamos começar, doutor, Vamos. Porque tem muitas pessoas que não sabem, né, a respeito da lei Maria da Penha, como que ela foi criada, por que ela foi criada. É legal a gente poder esclarecer
e dar uma introdução. Ó, para você que está chegando agora, compartilhe essa live. Muito obrigada, a gente está com a produção aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já vai escrevendo a sua pergunta. Aproveita esse momento que a gente está tendo para você esclarecer todas as dúvidas que você tem a respeito da violência contra a mulher. Mas, dando início, doutor, o senhor poderia explicar para a gente de uma forma objetiva como que foi criada, por que a Lei Maria da Penha ela começou a ser feita, né? Enfim. Antes de existir essa lei, o que aconteceu? Teve uma mulher, uma grande mulher aqui, que eu quero ressaltar o nome dela. Ela se chama Maria da Penha Maia Fernandes. E ela foi vítima de violência doméstica por muitos anos. O ex-marido dela, para você ter uma ideia, ele cometeu 2 tentativas de feminicídios. A primeira, ela acabou ficando tetraplégica. Nossa. Ela tomou um tiro nas costas enquanto dormia. E, além disso, ela chegou a ser, depois dessa tentativa de feminicídio, houve uma outra situação gravíssima de violência, que ela chegou a ser eletrocutada quando estava no chuveiro. Olha que ponto chegou a situação. E de imediato, depois dela passar por várias agressões, ela denunciou, né, a polícia, houve um processo criminal. Na época não existia essa lei. Aí ficou aquela sensação de impunidade, porque os advogados do agressor usaram de várias manobras jurídicas, e com essas manobras eles conseguiram estender o processo por muitos anos. 20 anos praticamente. Nossa. 20 anos. 20 anos pra... Você imagina a sensação da mulher. Não, imagino. Saber que ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio e não vê o autor do crime punido. Então, mesmo ela tomando as providências jurídicas que tinham na época, essas medidas não eram efetivas. E aí o que ela fez? Junto com algumas instituições, ela denunciou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? E essa comissão, depois de um processo legal, resolveu responsabilizar o Brasil por ser omisso. Nossa! Responsabilizou o Brasil por ser omisso no combate contra a violência doméstica em relação às mulheres. Aí o Brasil punido, né, entre aspas, por essa situação, entre aspas, por essa situação, se viu obrigado, então, a criar uma lei que pudesse, então, de forma efetiva, proteger as mulheres, né, com base na denúncia da Maria da Penha, conhecida como Maria da Penha. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou punindo o Brasil, como eu disse, né, responsabilizando o Brasil pela omissão. E aí a nossa legislação, o nosso país se viu obrigado a criar uma legislação, e aí nasceu a Lei Maria da Penha, com dispositivos assim eficientes. E qual que é a finalidade toda, doutor? Porque assim, a gente sabe que a gente vive num país um pouco complicado, onde as leis muitas vezes não são aplicadas. Elas existem, mas não são aplicadas. Muitas mulheres, voltamos, que deu uma travadinha. Voltando à minha pergunta, muitas mulheres, elas sabem que a lei não funciona e elas têm muito medo de denunciar. Exatamente. Por isso que acabam indo até acontecendo aí o feminicídio, porque elas vão protelando. A experiência prática que eu tenho de 20 anos na área criminal, eu posso dizer que a melhor opção que a mulher tem é denunciar. Não ter dúvidas de que, se ela for vítima de violência doméstica, ela precisa denunciar o agressor. Mas a finalidade da lei toda, doutor, para que serve? Essa lei Maria da Penha, ela foi criada com a finalidade, primeiro, de inibir e... Peraí, deixa eu arrumar aqui. A minha máscara... Tá aqui em cima. Que me dá uma falta de ar essa máscara, mas eu vou lidando com ela, vou me adaptando aqui com ela. Mas a finalidade principal da lei, ela é prevenir, ela é coibir, é erradicar de todas as formas o combate, né, a violência doméstica e familiar contra a mulher. E ela conseguiu coibir muito dos casos, doutor? Porque antigamente a gente não tinha essa lei, né? Era um oba-oba. Sim. Mas os homens, eles acabaram
ficando um pouco mais cautelosos ou só acha que essa lei é só um papel e que não resolve nada? Não, Nete, isso eu posso te dizer assim de forma clara e objetiva, que é uma lei muito eficiente. Foram criados varas especializadas para lidar com esse assunto. Hoje existem delegacias, né, que são as delegacias de defesa, né, da mulher. Elas estão totalmente preparadas para lidar com essa situação. E a justiça tem punido de forma rigorosa. Tá indo pra cadeia, doutor? Os homens que violam essa lei. Estão indo pra cadeia, realmente? Muitos ficam muito tempo lá? É isso que eu quero saber. Muitos vão pra cadeia, sim. Muitos vão pra cadeia. Mas saem ou ficam lá, doutor? É que a finalidade da lei, né, ela não é só prender o agressor. Ela tem outras formas de punir. Veja, por exemplo, um agressor que é primário, com bons antecedentes e que comete um crime de ameaça contra a mulher. Isso já é um crime. Primária, já é um crime. Essa ameaça, essa violência psicológica? Essa ameaça caracteriza até um crime previsto no Código Penal, o artigo lá 147 do Código Penal. Como ele é primário, com bons antecedentes, ele não vai efetivamente ser preso. E talvez se fosse preso por este primeiro delito que ele praticou, talvez não fosse a medida ideal. Por que eu te digo isso? Porque ele estaria ali numa prisão com tantos bandidos periculosos e ele ali poderia se tornar uma pessoa, às vezes... mais agressiva e mais perigosa. Mais agressiva, Mas nem por isso... Mas ele fica então preso num lugar onde só tem o pessoal eles que praticaram a agressão contra a mulher. Exatamente. Mas só tem covarde, essa é a verdade, né? Mas nem por isso a justiça deixa de punir quando não prende, entendeu? Ela tem, por exemplo, ela aplica o regime aberto. O regime aberto, a pessoa ela é obrigada a ficar dentro da sua casa enquanto não estiver trabalhando. Ela tem que ir à justiça mensalmente para justificar suas atividades. A justiça passa a controlar... Tem que fazer um relatório. A justiça passa a controlar esse agressor para que ele não cometa novamente. E deixa bem claro para ele que se ele cometer, se ele for reincidente no delito, provavelmente aí sim ele vai para a cadeia. E aí ela pode pedir a medida protetiva também, doutor? E resolve essa medida protetiva? Aquela coisa de ficar 500 metros, 100 metros... Deixa eu te explicar, mas essa é uma questão muito importante. Então, quando a mulher é vítima de violência, ela se dirige a uma delegacia, o que acontece? A própria delegada, ou através de um advogado, ou através até da provocação do Ministério Público, eles podem pedir a medida protetiva. E aqui eu quero explicar para as pessoas o que são essas medidas protetivas. É um modo de restringir o direito do agressor para que ele fique, por exemplo, são as medidas mais utilizadas na prática, que ele fique afastado do lar onde residia com a vítima. Ele fica afastado, ele fica proibido de se aproximar por uma determinada metragem em relação a essa vítima. Mas isso aí é teoria. Fala sério, doutor. Prática, mas tem muitas mulheres que, quantos boletins de ocorrência vão lá e fazem de novo... Porque o agressor, quando ele é covarde, quando ele quer estar ali, se fazer presente, ameaçando, torturando psicologicamente, ele não tá nem aí, doutor. Mas se ele fizer isso, quando é decretada a medida protetiva, a justiça avisa de forma expressa, ele recebe a intimação, né, que tem que, por exemplo, sair de casa. E ele ali vai saber que se ele não cumprir essa determinação, ele pode ser preso preventivamente por conta do descumprimento dessa decisão. E a justiça, na prática, é extremamente rigorosa em relação à aplicação dessas medidas protetivas. Se não for cumprida, o agressor tá lascado. E tem que ser preso. Na verdade, esses caras, porque eu falo mesmo que eu tenho que falar. Eu vou aproveitar que o doutor tá do meu lado, que é ele, gente, que briga comigo quando eu falo alguma coisa e fala: Nete, seja mais comedida. Calma que você não pode falar isso. Agora eu tô... Ai, nós vamos cair. Pronto, voltamos. É ele que briga comigo, é ele que chama a minha atenção. Agora que ele tá do lado, ele vai arcar com as consequências, porque eu vou perguntar. Tem que ter um chato na história, pois né? Pra segurá-la um pouco. Não, tem. Doutor, de tantas denúncias que ela quer fazer, eu quero que ela denuncie. Mas às vezes eu falo, olha, vai devagar. Mas é rabo de raio, agora nisso tem que falar. Mas você está de parabéns aí pelo
pelo seu modo de agir, porque você tem ajudado o povo. Porque eu falo a linguagem guarulhense, deles que estão ali, né? O senhor já é um termo mais técnico, né? O senhor, verdade. lógico que o senhor vai falar que a justiça ela não é falha, né? Porque o senhor já é, quantos anos? 20 anos? 20 anos de 20 advocacia. anos de advocacia, um advogado criminalista bem conceituado, pós-graduado em ciências penais. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu, como sou povo, e povo guarulhense, eu vou perguntar como se fosse eles. Porque, na verdade, doutor, esses caras são covardes. Eles não têm nada a perder, né? Eles estão ali porque eles... Ou porque, muitos agora, os casos são de que a mulher acabou se envolvendo com outro homem, foi embora, ou ele largou da mulher e ele não aceita que a sua companheira seja feliz e não tenha caso com ninguém. Ele acha, mesmo ele indo embora com outra mulher, ele tem que ter o controle da situação. São pessoas covardes. Que você tem uma medida protetiva, você tem o seu boletim de ocorrência, mas muitas vezes, doutor, esses casos de homicídio, de feminicídio, muitos deles já têm a medida, elas têm a medida protetiva que não assegurou de nada, porque eu tenho comigo que essas mulheres, elas deveriam de ter uma segurança meio que 24 horas, sabe, por perto, porque elas precisam na padaria, elas precisam no mercado, e é essa hora que esses covardes vão atacar. Nete, não tenha dúvida já que... começa a ficar calor. Não tenha dúvida que a justiça gostaria que fosse assim, que quando a mulher fosse beneficiada com a medida protetiva, que ela tivesse essa proteção 24 horas. Mas é impossível de acontecer, porque não temos um aparelhamento físico, um aparelhamento pessoal, para que a gente possa, né, proteger todas as mulheres, que são inúmeras as mulheres vítimas de violência doméstica. Guarulhos, então, nós temos a maior parte são mulheres, então, doutor. Então acontece muito isso, mas o que eu quero deixar claro aqui para as pessoas é que independente de ser assim absolutamente efetiva quando é decretada uma medida protetiva, elas não tinham isso até o advento da Lei Maria da Penha. Então, o Brasil nesse ponto cresceu bastante. Hoje é considerada de umas leis, nesse ponto, é considerada como uma das leis melhores do mundo, sabia? E ela é elogiada por qualquer país que você possa imaginar. Tamanha a preocupação e o cuidado que o nosso... E essa lei Maria da Penha, ela se aplica em qualquer tipo de violência, a psicológica, a doméstica, ela se aplica em todos esses casos de violência? Boa pergunta. A violência doméstica, ela se caracteriza pela ação ou omissão, causando um dano. O dano pode ser a morte, pode ser uma lesão corporal, ele pode ser um dano psicológico, ele pode ser um dano moral, ele pode ser um dano até patrimonial da mulher. É sério? Tá? Então, tá lascada e serve. Então, a lei objetiva proteger a mulher por completo em todos os sentidos. Então, porque a gente fala Lei Maria da Penha, a pessoa já acha que é... porque ela apanhou dentro de casa, na verdade ela é aplicada, ela é um leque, na verdade. Né? A violência, né, ocorre muito, que caracteriza até pela violência psicológica, né? Às vezes a mulher sofre aquela opressão dentro de casa, aquela ameaça velada, e a Lei Maria da Penha, ela tem por objetivo não só prevenir, mas punir esse tipo de agressor também, viu? Tá vendo? O dano não é só físico, não é só corporal, ele é também, como eu te disse, psicológico. Moral, né? Essas agressões que muitas das mulheres sofrem via internet, de pessoas... Para você que fica mandando foto, conversinha e depois fica aí na mão desses caras aí, elas também, ela pode ser aplicada, ou é só crime de internet, não tem nada a ver? Não. É até importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela é aplicada no âmbito familiar, domiciliar, mas também, ainda que o casal não coabita, né, mesmo assim, ela é aplicável quando há um laço afetivo entre eles. Tá? Não precisa ter a coabitação para aplicar a Lei Maria da Penha. Então, essas pessoas que, por exemplo, né, expõem fotos íntimas, né, das depois mulheres, são ameaçadas, eles vão sim sofrer, os agressores sofrerão a aplicação é uma agressão, viu, gente? Da Lei Maria da Penha. Mas também cabe você também não ficar mandando nada também, se você quer ficar em paz, não mande nada, porque hoje os homens estão fazendo isso, estão aproveitando. E hoje existe até um regramento no Código Penal específico para esse tipo de crime também, quando eles expõem a vítima, ou até mesmo quando
ele compartilha essas fotos íntimas, né, de caráter pessoal, isso caracteriza um crime grave no Código Penal. Independente disso, também é aplicável a Lei Maria da Penha. Que fique muito bem claro isso. E vamos ver se tem pergunta aí? Tem pergunta. Vamos lá, Ana Paula. Edivan. Edivan? Boa tarde. Qual o tempo que uma mulher tem para fazer a denúncia de violência, isso após ter sofrido uma agressão? Olha que bacana, hein, doutor? Obrigada, hein, Edivan, pela tua pergunta. O crime hoje, mas o crime hoje, após o advento da Lei Maria da Penha, ela ocorre de forma pública e incondicionada. Então, independente do consentimento dela, a partir do momento que ela registra o boletim de ocorrência na delegacia, o Ministério Público ali vai tomar providências, tá? Independente do tempo aí, a não ser que o crime esteja prescrito, quando o crime é muito leve, mas o Ministério Público vai denunciar o agressor. Por exemplo, e certamente vai ser punido depois. Eu vou até entrar num assunto meio que particular, porque eu falei para vocês que iriam falar. Eu sofri 2 tipos de agressões no mesmo episódio. Em 2015, eu estava na Praia Grande. E um rapaz, ele deveria ter uns 18, 19 anos, ele me abordou, ele me bateu e eu sofri violência sexual. Eu recebi a intimação, recebi para ir na delegacia, só que conversando com o Sérgio, eu deixei para lá e não quis envolver, porque eu já estava me senti tão sofrida, tão invadida, né? O meu corpo invadido, o meu físico invadido, o meu psicológico invadido. E eu deixei aquilo passar, nem sei se ele foi preso, sabe? Eu perdoei, inclusive eu recebi uma mensagem no Instagram, né, Sérgio? Você lembra? Que ele me pedindo perdão e tudo mais, eu acabei perdoando ele, porque ele conseguiu me encontrar no Instagram depois, e eu consegui perdoar. Isso foi em 2015. Uma mulher que já sofreu, assim como eu, esse tipo de violência, no meu caso foram 2 tipos de violência. Se eu hoje quisesse dar continuidade nesse processo, eu me arrependi, quero mais aquele pague, não perdoei nada, ou enfim, eu poderia abrir de novo um processo, ou aquela senhora que está lá, que sofreu que sofreu algum tipo de violência aí em anos passados, ela pode voltar a reativar esse processo ou não? Primeiro eu quero dizer que lamento muito esse gravíssimo crime do qual você foi vítima, Nete, e eu te digo com a certeza plena de que você pode sim hoje tomar as medidas contra esse agressor, tá? Esse tipo de crime sexual, ele prescreve, mas não está prescrito pela data que você me passou, né, o ano de 2015, então você pode sim tomar as providências. E até aqui para aproveitar o gancho, para explicar para a mulher o que ela deve fazer quando ela é vítima de violência. Ela pode ligar, por exemplo, tem um número, anote aí, que é 180. 180. É o 180. Esse número, ali são pessoas preparadas que recebem as ligações dessas mulheres e vão ali falar sobre os direitos delas e que medidas elas podem tomar após serem vítimas dessa violência, tá? Então é muito importante que... Então eu disse que denúncia contra a violência contra a mulher. Isso. E a mulher também pode ligar para o 190, que é a polícia militar. A polícia militar ali, se de repente você está sofrendo um crime, precisa de uma medida com urgência, a polícia militar ela vai até o local então, e pode... faça o X e corre para a farmácia, que é a campanha que a gente abraçou juntamente com o Ministério Público, né? Que está fazendo essa campanha no nosso Brasil inteiro, que é você que sofre qualquer tipo de violência. Muitas vezes essas mulheres estão acompanhadas pelos seus agressores. Isso. Faça o X. Entre numa farmácia com ele, só mostrar, porque o atendente, o farmacêutico, eles já estão preparados. Né? Ligar para o 190, a polícia militar imediatamente vai até o local e pode até prender o autor da violência doméstica, ele pode até prendê-lo aí, prendê-lo em flagrante e encaminhá-lo à delegacia para ser autuado em flagrante pela autoridade policial. Doutor Douglas, o que acontece muito, né, eu lido com mulheres, né, tem um grupo no WhatsApp que é o Super Mulheres Ativar, um beijo para todas vocês, e eu converso com mulheres que sofrem vários tipos de agressão, e mulheres também que estão com depressão, enfim. Certo. A gente conversa muito sobre isso. Lembrando que a violência psicológica também caracteriza uma violência doméstica. Eu acho que a pior violência
é a psicológica, porque ela te tortura. Quando eu tentei os meus 3 suicídios, foi por conta da violência psicológica que eu sofri por um ex-companheiro. Quando eu me separei, fui morar com ele 2 anos, e quando eu quis voltar para minha vida, ele não aceitou, e eu sofri durante uns 2 anos uma violência psicológica muito grande, quase que eu perdi a minha vida. Graças a Deus eu já superei isso. Isso serviu de lição para que eu consiga ajudar muitas pessoas, mas muitas mulheres, doutor, inclusive no grupo. Só para aproveitar um gancho, para eu não esquecer depois, através da Lei Maria da Penha, né, após o advento dela, foram criadas muitas instituições preparadas para lidar com a vítima, né, para dar todo o apoio social, o apoio psicológico, para minimizar os efeitos da agressão que ela sofreu. Então isso é muito importante para que, por exemplo, ela não chegue a ponto de cometer um suicídio. Então é muito importante para a mulher que foi vítima de violência procurar saber dessas instituições, né, denunciar o agressor, e a polícia vai estar preparada para encaminhá-la a essas instituições para que dê o amparo psicológico e social para lidar com um tema desse de tamanha gravidade. Pois doutor, mas tem muitas mulheres, né? Depois tem pergunta aí já? Tem. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, aí você falando. Muitas mulheres, doutor, infelizmente, elas são muito submissas e omissas por conta do problema financeiro, né? De estar com o seu companheiro muitos anos e depender exclusivamente dele, porque ela não tem uma renda para ela não trabalha, então ela se sente presa naquele companheiro e ela não consegue denunciar. E tem 2 fatores muito importantes que eu queria que o senhor comentasse, que muitas mulheres também, elas criam coragem, denunciam, e daqui a pouco elas voltam de novo com o companheiro, e o companheiro também bate. Aí, minha senhora, aí você também, então eu vou te falar, né? Vai lá, denunciou, inclusive eu quero que o doutor fale sobre isso. Uma vez que você denunciou, minha filha, você tem que arcar com a sua responsabilidade. Agora você vai ficar apanhando a vida inteira por causa de dinheiro? Erga a sua vida, hoje a internet dá vários cursos. Você só não consegue ter sua renda porque você se acomoda, porque você vive aí no seu mundinho fantástico e não quer saber. Erga suas mãos, minha filha, vai lá e vai trabalhar, porque você pode trabalhar inclusive dentro da sua casa, não precisa ficar dependendo de homem nenhum. Né, doutor? Respondendo a primeira pergunta, para essa mulher que às vezes ela tem aquela dependência, né, financeira do agressor, ela pode fazer a denúncia, pedir uma medida protetiva, a justiça vai determinar o afastamento do lar do agressor, e ali ela pode pedir uma pensão alimentícia, né, para ser amparada por essa questão financeira. Então, esse não pode ser um motivo para a mulher deixar de denunciar o agressor. Mas tem mulher que gosta de apanhar, mulher de malandro gosta de apanhar, quanto mais apanha, adora. Eu queria chamar a atenção. Você vai brigar comigo. Eu queria chamar a atenção para esse ponto. Isso acontece muito na prática, ela denuncia e depois vem um arrependimento. Então, aí o advogado fica com cara de taxa ou não? Não, para a senhora que tem o hábito de fazer isso, eu quero dizer o seguinte: quando ir à delegacia, a mulher tem que ir de forma consciente, ela tem que ser responsável, porque o infrator, ele vai ser punido. E aí ele fica irado, ele fica com raiva, né? A questão, ela tem que fazer isso quando for vítima de violência. Agora, é importante ela compreender que ela não pode retirar, né, como diz assim, retirar a queixa a partir do momento que ela faz a denúncia. Aí ela deveria ser processada, porque falta vergonha na cara. Se ela denunciou o agressor e ela se arrepender depois, ela vai passar por um constrangimento, porque ele vai responder um processo criminal. E eu já vi inúmeros casos assim, da mulher se arrepender. E da mulher também armar cenário. Quantos casos que a gente viu aí na internet de famosinho aí, que eu não vou citar, porque depois o doutor vai me falar que eu citei nome, e eles podem me processar. Mas vocês sabem, jogadores envolvidos aí, artistas envolvidos, que a própria mulher, porque a mulher, doutor, também quando ela quer ser ruim, ela arma um circo que ferra os homens, coisa que acontece. E ela acaba até se mutilando, fazendo um monte de coisa e tudo mais. Há muitos casos que a mulher, ela se graças a Deus é exceção isso, viu? Mas existe alguns. Tem mulher louca pra tudo, doutor.
mulheres se autolesionam, né? Conhecendo a Lei Maria da Penha, sabendo que é uma lei rigorosa, elas se autolesionam para depois conseguir algum benefício do tipo afastar o agressor, entre aspas, que não é agressor, né? Afastar o marido do lar, para depois obter vantagens patrimoniais. Porque quer dinheiro, quer tirar dinheiro. Mas é importante dizer que para essas mulheres que se autolesionam e que buscam enganar a justiça, se aproveitar para obter vantagens pessoais, eu quero dizer que essas mulheres, elas responderão quando descoberto, tá certo? Por um crime que é o crime de denunciação caluniosa, e elas podem acabar sendo presas. Ela mentiu, fez uma cena toda. Então é muito importante. E a polícia, ela tem uma experiência, assim, tamanha, né? Ela é especializada nesse assunto e muitas vezes ela vai saber, ela vai descobrir se a mulher está mentindo ou não. E para essas que mentiram, saiba que a lei, ela vai punir rigorosamente, viu? Pelo crime de denunciação caluniosa. Vamos responder as perguntas, doutor? Vamos sim. A Ana Paula e o Sérgio, eles estão aqui, nossos queridos produtores, e a Ana Paula tem pergunta dos telenautas. Fala aí, Ana. A Eva quer saber que segurança tem uma mulher depois de fazer o BO. A mulher, Eva, depois que registra o boletim de ocorrência, a segurança que ela tem, ela pode pedir para que a delegada, por exemplo, afaste o agressor do lar. Ou então, se ele já estiver, por exemplo, afastado do lar, que ele não se aproxime por uma determinada distância em relação à vítima e que ele seja proibido de ter qualquer tipo de contato com ela, até mesmo por WhatsApp. A lei, a justiça está preparada para oferecer à mulher vítima de violência essas medidas protetivas. E se eventualmente o agressor ele não respeitar essas medidas... Geralmente não respeita? Ele vai ser punido, Então, acho que essa é uma das grandes seguranças que a mulher tem, porque se ela for vítima hoje, dentro do ambiente doméstico, por exemplo, ou familiar, ela não precisa continuar convivendo com esse agressor. Ela indo à delegacia e a delegada tomando essas providências de pedir essas medidas protetivas em prol da vítima, ele vai ser afastado do lar, ele vai ser punido. Por isso e que já pensa ponto. direitinho, né, doutor? Se você quer fazer a denúncia, vai elaborando o seu plano. Porque você fez a denúncia, você precisa ser protegida, porque você vai levantar a ira desses covardes. Sim. Então, antes de você fazer a denúncia, já fale com o seu parente, com a sua mãe, saia da sua casa, até mesmo para você se precaver, porque ele vai se irar e ele vai se levantar contra você. Melhor ainda, não vá para casa de parente, porque o primeiro lugar que eles vão te procurar é justamente na casa da sua mãe, da sua tia, da amiga. Procure um lugar um pouco mais afastado e vai até a delegacia, porque geralmente eles te enviam até para um abrigo secreto, hein? Isso que eu ia falar agora, exatamente. Tá vendo que eu sei? Exatamente. Eu estudei. Naquela situação que a mulher ela não quer ficar dentro da sua casa, ela Nem não pode. E ela se sente ali com receio, né? Ainda que o agressor seja afastado do lado, ela fica com receio de ficar no interior da sua própria casa. Existem abrigos aí que protegem a mulher e os endereços e ficam aí com segredo de justiça, o agressor não Por isso terá vai acesso. procurar saber, vai na delegacia da mulher. Eles estão agora trabalhando no sistema online por conta da pandemia. Também não vai correndo até a próxima delegacia da mulher, porque eles não estão trabalhando assim efetivamente no lado físico. Então procura ligar. O Sérgio depois vai ver para mim. Sérgio, vê para mim o telefone aí da delegacia de Guarulhos da mulher. Liga lá primeiro, antes de você ir para lá, porque por conta da pandemia todas as delegacias estão trabalhando assim, né, doutor? Aproveitando o que você falou, Nete, a denúncia, isso é importante dizer para você vítima de violência doméstica, a denúncia, ela não precisa ser feita só na delegacia da defesa da mulher, tá? Todas as delegacias, elas estão preparadas para receber a denúncia da mulher e tomar as medidas jurídicas necessárias. Agora, se você tiver a opção de ir na delegacia de defesa da mulher, essa delegacia tem um aparato, tem um aparelhamento pessoal e físico, às vezes até melhor que uma delegacia comum, sem demérito aqui, né, de outros das delegacias comuns.
mas ali ela está bem preparada e ela é especializada para tomar as providências jurídicas aí de imediato. Tá? Mas quero deixar claro que a denúncia ela pode ser feita em qualquer delegacia, independente de ser a delegacia Não de precisa defesa ser, da mulher. vai na primeira delegacia que você achar aí no seu bairro, Se né? não tiver Sua a da cidade. delegacia de defesa da Em mulher, Guarulhos, vai no primeiro É. DP, que ali é o central, ali na Monteiro Lobato, vai até o primeiro DP que você vai ser atendido. De uma Ou forma, mais próximo de casa, né? de uma forma prática, assim. Primeiro ponto, né? Primeiro lugar, pense numa delegacia da mulher. Ok? Uhum. Pense numa delegacia da mulher. Se não encontrar, ou se estiver muito distante da sua casa, vai numa delegacia comum, mais próxima da sua residência, que lá terá um delegado de plantão preparado para proteger a senhora nesse momento difícil. Tem mais perguntas, Ana? Tem um comentário da Neide, que ela fala, tenho medida protetiva, mas acho que deveria liberar porte de arma para a mulher que está sendo vítima. Aí o bicho pega. Tem duas agravantes aí, né, doutor? Porque mulher é terrível, hein? É uma questão delicada, você sabe por quê? Discutível, né, doutor? É uma questão discutível, tá? Não vou aqui entrar no mérito, a questão do suporte de arma deve ser liberado ou não. Mas eu vou trazer algo para que a senhora reflita, a senhora que fez esse comentário. Muitas vezes a pessoa que não está preparada para lidar com uma arma, né, no calor da emoção, da discussão, ela acaba utilizando essa arma e depois ela pode se arrepender. E ela vai ser responsável por isso, né? O Também. ideal é que procure um profissional preparado para lidar com esse assunto. Procura um que seria a advogado, polícia, gente. né? A senhora está ali numa situação, sofreu uma violência doméstica, tem a medida protetiva e se está vendo que o agressor não está respeitando, ligue para o 190, chame a polícia militar. Ali tem profissionais, tem policiais preparados para irem proteger a senhora nesse momento. Tá? Acho que essa é a melhor solução do que simplesmente liberar, isso é um tema polêmico, de liberar o porte de Mas arma você vê, né? para Ela mulher. tem aí a medida protetiva e nem ela com a medida protetiva ela se sente segura, porque ela já quer se armar. Porque tem mulheres que sofrem aí, o psicológico tá com a medida protetiva, o cara vai lá, manda um WhatsApp e fala assim, ó, vou te pegar e vou te matar. Ô Neide, depois entre em contato com a gente pra gente conversar, ficar mais em contato com você e te dar apoio, principalmente moral, encorajar você a prosseguir, não desista, não acovarde, né? Porque tem muitas mulheres que ficam com medo e elas acabam cedendo às chantagens. Então, continue firme aí e a gente vai conversando com você, pelo menos para te dar um apoio e... Vou voltar aqui, Vamos voltar aqui o aplicativo. E a gente coloca você lá no grupo do WhatsApp, que é o Super Mulheres Ativar, principalmente para elevar a sua autoestima, o seu ego e fazer você aí se transformar numa mulher forte, numa mulher aí decisiva. Tem mais, Ana? Mais 3. Mais 3? Vamos lá. O Edivan perguntou, na sua opinião, por que tanta violência contra a mulher, impunidade ou falta de caráter do agressor? Doutor, segura essa pergunta aí, porque eu vou falar uma coisa e o senhor me corrige se eu estiver errado. Eu acho que também para o cara agredir não justifica a agressão, né? Porque eu já, desde pequena, minha mãe sempre falou que mulher não se bate nem com uma flor. É verdade. Mas não justifica qualquer tipo de agressão contra a mulher e a mulher nem contra o homem. Mas eu vou falar, porque quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Tem muitos homens que são vítimas de muitas mulheres do lado psicológico. Porque a mulher inferniza, desculpa o termo, mas esse eu falo Tem os mesmo. dois lados. A mulher acaba infernizando tanto cara que tem uma hora que ele não aguenta, aí ele vai pros finalmente. Mas até ele bater, a mulher já começa assim, desculpa, ó, começa a bater, começa a empurrar, começa a beliscar, começa a puxar cabelo. Aí, ele também é ser humano. Muitos desses homens também não justifica a agressão, meu senhor, mas muitos desses aí porque já não aguentou mais a mulher. Sim, mas para esses homens, fica aqui a minha orientação, que procure a delegacia também. Se você foi vítima de uma ameaça, se você está sendo vítima de agressão por parte da mulher, a lei também tem dispositivos penais para que ela seja punida. Naquele calor da discussão, deixa um falar. Sim. Sai, né? Deixa na hora que baixar a poeira, volta para conversar. Mas é porque também a mulher é um bicho terrível, doutor. Ela cutuca de um jeito que o cara tira o cara do aquela situação e o homem precisa ter a cabeça fria para
lidar com essa situação de uma forma pacífica, né? Com o objetivo de solucionar o conflito aí do casal. Esse é o ideal. Tem mais, Ana? Tem, do Sérgio. Tem a do Edivan, que não respondemos Ah, a esse pergunta. responde aí. Qual que é a pergunta do Edivan? Na sua opinião, por que tanta violência contra a mulher? Impunidade ou falta de caráter do agressor? Ah, olha, boa, excelente pergunta, Edivan. A minha opinião é que é mais a falta de caráter do agressor. Sabe por quê? Hoje nós temos uma legislação considerada no mundo de umas mais rigorosas, que é a Lei Maria da Penha. Então o agressor ele vai ser punido, mas muitas vezes esse agressor ele desafia a lei. Ele não acredita que vai ser punido, mas você pode ter certeza que vai. Se a mulher tomar as medidas sábias de procurar a delegacia de polícia, de se saber que tem o direito à proteção, às medidas protetivas, né? Contar os fatos de forma verdadeira, esse agressor depois ele vai ser punido lá pela justiça, tá? E essas instituições que eu citei, isso é importante dizer, Divan, as instituições que têm essa assistência social e psicológica para as mulheres vítimas de violência, ela também tem para o homem que comete a agressão. A própria justiça, depois, ela tem essa orientação para esse agressor que frequente esses centros de reabilitação? De reabilitação psicológica e social, para que ele não volte mais a praticar o delito. delito. É gente doida. É homem, mulher, mas é muito interessante, a justiça tem... É muito tratamento, doutor? Tem essas opções. Se ele reincidir, vai acabar sendo preso, né? Pois é. Espero ter respondido a tem sua mais, pergunta, acho que Divan. tem mais, não Obrigado tem, pela sua participação. Do Sérgio. Por que se fala em feminicídio e não em crime passional? Olha, boa pergunta. Olha, o feminicídio, na verdade, é quando o agressor ele mata a mulher, mas em relação àquela condição de feminismo dela, tá? Aquela condição, em razão da condição de feminismo dela. Só para citar um exemplo aqui, de forma prática, para que as pessoas entendam. Imagine um agressor, eu vou citar com exemplo para ficar mais fácil. Imagine um agressor que de forma banal resolve matar alguém e de repente ele simplesmente atira e acaba matando uma mulher. Se aplica a legislação do feminicídio, que é um crime qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos. Que é um crime qualificado, hein? É um homicídio agravante? Que tem umas agravantes. A pena vai de 12 a 30 anos. Não se aplica essa lei, porque ele, quando matou a vítima, ele não se aproveitou da condição dela ser mulher, entendeu? Agora, quando o homem mata a mulher, seja por conta da violação da Lei Maria da Penha, ou até mesmo por ele querer menosprezar a situação da mulher em si, da condição do feminismo, como eu falei, aí caracteriza o feminicídio, tá? E seria como uma expressão sinônima do crime passional. É que o crime passional ele pode ser tanto para a mulher quanto para um homem. A lei criou uma legislação específica. E o que é um crime passional? Porque tem gente que não sabe envolve o que essa questão de sentimento, esses relacionamentos, por exemplo, esses amorosos, da internet, essas né? coisas, quando mata é um crime passional? O feminicídio não deixa de ser um crime passional, por exemplo. Só que a pena, ela é mais grave, né? Porque existe uma lei específica, tá? Que está lá no artigo 121 do Código Penal, e ele fala que se matar a mulher em razão da condição feminina dela, né, por ser mulher, aí ele vai ter um apenamento, ele vai ter uma punição mais grave. Não sei se eu fui claro. Foi bem claro, foi bem claro. Foi uma bela de uma pergunta, né? Bem complexa e bem esclarecedora. E lembrando né, que não deixa de ser crime passional, que o crime passional se aplica tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Um crime que envolve sentimentos amorosos é considerado um crime passional. Mas o crime de feminicídio não, aí só existe para a situação da mulher, quando o homem se aproveita da condição da mulher para matá-la. Pois é. Tem mais, Ana? Tem, mais uma. A Ana quer saber quanto tempo fica na cadeia quem comete ou tenta cometer um feminicídio.
Olha, como eu disse, a tentativa ela pode ser reduzida. Depende do agravante Mas a pena, para quem comete um feminicídio, ela varia de 12 a 30 anos. Se for um crime tentado, a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2/3. Não sei se foi claro. E se eventualmente ainda ficou alguma dúvida, pode perguntar. Cárcere privado, porque tem muitos homens que deixam a mulher presa, não deixa ela trabalhar, não deixa ela sair com a amiga, não deixa ela falar no telefone, ela tem que fazer tudo escondido. Isso caracteriza também violência? Caracteriza. O cárcere privado? Você sabe o que caracteriza, por exemplo, e que eu já vi até condenação nesse sentido, de um agressor, por exemplo, impedir que a mulher fizesse ali, tomasse uma pílula, por exemplo, um anticoncepcional, anticoncepcional, e isso caracteriza uma violência psicológica contra a mulher. E eu já tive um caso assim particular que depois o agressor, sério? Ele pode ser punido aí pela agressão psicológica da mulher, porque ele impediu que ela utilizasse um anticoncepcional. Caramba, o cara quer pôr filho na mulher pra deixar ela cada vez mais... Ô, minha senhora também, vou te contar, viu? Toma escondido, minha filha, porque esses caras querem fazer filho pra te segurar aí, depois você não consegue fazer nada na sua vida, aí você vai reclamar também, coloca um monte de filho no mundo, como é que você vai deixar pra ir trabalhar? Vamos reduzir essa procriação aí na sua vida, viu? Ô, Sérgio, vê pra mim o endereço da delegacia, o telefone pra gente poder falar, porque isso também é muito importante, né, doutor? Lembrando, né, o que eu falei, que nessa época de pandemia houve um aumento de 30% em Guarulhos, né, de crimes contra a mulher, inclusive no âmbito doméstico ou familiar. Então, a gente vê que a situação, né, mesmo tendo uma lei rigorosa, muitos não estão aí respeitando. Inclusive, doutor, eu quero até parabenizar a nossa Polícia Civil de Guarulhos, porque apreendeu, não sei se é que aprendeu ou prendeu. A gente teve aí na madrugada de quinta-feira um feminicídio, né? Uma mulher aí, o seu companheiro deu 8 facadas nela. E na manhã da quinta-feira, a Polícia Civil de Guarulhos conseguiu prendê-lo, né? Tirando aí da sociedade mais um covarde. Porque, inclusive, no perfil do Márcio Nakashima, o nosso querido Márcio Nakashima, deputado, ele postou o vídeo dessa agressão contra a mulher, porque não deu a ela nem defesa, né? Ela não conseguiu correr, pegou ela... de crueldade, Foi com requintes de crueldade. Então, eu quero parabenizar a Polícia Civil de Guarulhos, que cumpriu o seu papel com ordem e decência. E acho que isso tem que fazer. Tem que colocar essas pessoas na cadeia, esses covardes, tipo porque é inadmissível, né? Mas você também, mulher, você também precisa pensar muito, refletir no que você quer na sua vida. Relacionamentos vão, eles se vão. Quando você ama, quando o homem te ama, ele vai te tratar como uma princesa, como uma mulher digna que você merece ser. Se passar disso, se começou com um xingo, um tapinha, pode ter certeza. E uma vez que deu um tapa, para dar o segundo tapa, 2 palitos. Não pode permitir a mulher esse tipo de entre aspas, né, brincadeira, que depois vira algo mais sério. Aí depois você acaba virando mais uma estatística, né, doutor? Infelizmente, né? E não deixe de denunciar. A estatística mostra que aquelas mulheres que denunciam, o risco dela sofrer, por exemplo, um feminicídio é muito menor. Então ela precisa denunciar quando ela for vítima de violência doméstica. Você viu? O pessoal está falando e nós temos mais perguntas. Prazer participar e responder. Quer saber se a violência psicológica no trabalho caracteriza um tipo de violência. Olha, no trabalho também. Isso caracteriza assédio? Chega no assédio, não? Caracteriza um tipo de violência, mas ela não uma violência doméstica. Eu quero explicar isso. Nossa, a pergunta da Eva foi perfeita para este momento. Eva, a Lei Maria da Penha, ela é aplicável naquela situação que naquele crime, naquela situação de violência doméstica no âmbito familiar ou no âmbito doméstico, ou quando há um laço de afetividade entre as partes. Esse laço de afetividade é relacionamento, doutor? É um laço de afetividade. Ele fala bonito, né, Ana? Esse laço de afetividade, né, de intimidade que as partes têm, não precisam, como eu te disse, não precisam nem coabitar, não precisam morar juntos.
Mas aí é que se usa a Lei Maria da Penha. Nesse ambiente de trabalho, Eva, que você citou, a Lei Maria da Penha, a lei não é aplicável, não sei se foi claro. Precisa, como eu disse, né, estar numa situação, num ambiente doméstico ou familiar, ou ter esse laço de afetividade para se aplicar a lei. Espero ter respondido a sua pergunta e se eventualmente ficou alguma dúvida, pode perguntar. Para você que não sabe, quem é esse moço que está aqui falando com tanta propriedade é o Dr. Douglas. Opa, é que a gente está aqui com meu telefone está cheio. Mas enfim, só você quer saber um pouco mais a respeito do trabalho do Dr. Douglas, é só entrar em contato aí nas redes sociais, no Facebook, é Douglas Oliveira Carvalho, nosso querido advogado criminalista. Ele que tem pós-graduação em ciências penais, já mais de 20 anos aí atuando. E sabe, fala com propriedade, né? Que eu brinco com ele, porque ele fala tão bonito, né? Eu já falo mais assim, mais pro povo, né? Ele deixa até a pauta mais bonita e mais leve. Eu já vou pegando no que tem que pegar mesmo, porque comigo é assim, né? Mas se você quer saber um pouco mais dele, adiciona aí nas redes sociais. Ele vai estar trazendo várias informações, várias pautas, né, doutor? Exatamente, vamos falar. Tem muita coisa pra gente falar, né? Tantos temas. Acho que a gente polêmicos. Ficaria aqui, ó, a noite inteira falando a respeito disso, é né? verdade, Até mesmo sobre esse tema aí dá para aprofundar mais, e realmente o tema é muito amplo, né? E eu quero dizer que foi um prazer participar da sua live e poder te contribuir de uma forma, espero aí ter esclarecido algumas dúvidas. Foi uma grande consultoria, né, doutor? Se eventualmente tiverem mais dúvidas, depois podem passar para a NET, que será um prazer respondê-las. Agora o doutor, ele é o nosso assessor, ele vai estar direto com a gente, né? Já está com a gente no lado jurídico, é uma pessoa que a gente confia muito e fala com propriedade. E depois vão colocando aí temas pra gente, vão mandando sugestão pelo WhatsApp do povo, que é 993991836. Depois eu vou colocar aqui para vocês poderem entrar em contato e falar. Tem mais pergunta, Ana? Olha, ia encerrar, mas tem pergunta. Tá vendo que beleza? Vamos responder. É do Edivan. A pessoa que faz uma denúncia de violência doméstica precisa se identificar? Boa! Não precisa. Boa pergunta. Ótima pergunta. A pessoa que quiser fazer essa denúncia, ela pode sim fazer de forma anônima, tá? Não tenha dúvida você de fazer essa denúncia de forma anônima para a polícia e que ela vai apurar os fatos. Agora eu vou perguntar, referente ao que você respondeu, doutor, a vizinha pode denunciar? Pode. Isso é importante, porque às vezes ela vê que está sofrendo abuso. Ela não pode, ela deve denunciar. Olha, a vizinha do 74, minha filha, pode denunciar. Deve denunciar e pode fazer de forma anônima. Cabe à polícia depois fazer a investigação. Mas isso você cuidar da vizinhança. Porque o que acontece? Muitas das mulheres, elas têm medo, né? E acabam se submetendo às agressões por longos anos. Mas se você é uma vizinha que está vendo, se você não denuncia, você acaba sendo conivente também, né, doutor? Exatamente, tem que denunciar sim, tem que fazer o papel social, né? Todos nós temos esse dever. Não precisa se identificar. De fazer a denúncia, sim, quando a gente se depara com crime, né? E que pode, às vezes, estar num caso, por exemplo, está só na situação de ameaça, às vezes vem a lesão, e se o vizinho de repente mas vizinho vê tudo, doutor, o vizinho vê batendo, vê xingando, coloca um copinho lá na parede, vê tudo. E se ele denuncia, ele pode evitar um feminicídio, por exemplo. Então não tenha dúvida você de denunciar, e como eu disse, né, repito, pode ser até de forma anônima. Não precisa se identificar. Para você que quer fazer a denúncia na delegacia da mulher aqui em Guarulhos, você vai até a rua Itaverava 48, Vila Camargo, primeiro andar. Vou repetir, Rua Itaverava 48, Vila Camargo, primeiro andar. Anota o telefone e depois no enunciado eu vou deixar o telefone e o endereço também, tá bom? Mas anota aí. Já aproveita e já liga aí para sua vizinha que está sendo massacrada. 2459-1019. Vou repetir, 2459-1019, né, doutor? É isso mesmo. Acho que cumprimos nosso papel hoje. Cumprimos o papel de hoje. E mais uma vez parabenizo você, Net, pela campanha que você vem fazendo em prol das mulheres, né, que são vítimas de violência doméstica. A produção tem mais, doutor, tem mais coisa aí. Vai falando. E que campanhas como essa sejam o início de muitas outras, porque esse é um tema sempre atual. Já está pensando no próximo, doutor?
Vamos depois refletir, Vamos refletir, né? sobre um tema que a gente possa O falar. doutor que falou possa no meu contribuir. programa sobre embriaguez ao volante, nós falamos sobre guarda compartilhada, verdade. depois a gente traz esses temas também outra Podemos vez, trazer né? com certeza outros temas aí. Faz uma enquete, veja aí o que os seus seguidores É preferem. o mais importante o que você quer, que né? seu- O que que o você seu- gostaria. que os seus seguidores Boa, doutor. preferem que a gente possa Agora é discorrer, nosso né? seguidor, né? É, Nossos verdade. seguidores, né, doutor? Sim. Quer deixar as considerações finais, doutor? Na verdade, eu quero agradecê-la, Nete, por esse trabalho seu, que tem sido maravilhoso. Eu tenho observado que você vem fazendo uma série de denúncias com inúmeras situações, né, Eu acho que eu vou de agressão. arrumar uma medida protetiva pra mim. Eu posso andar com uma? Imagina. Olha, você tem tantos problemas sociais, né, que Guarulhos Verdade, está passando, e você tem denunciado, isso eu acho muito importante, né, que as pessoas tenham consciência que cidadãos precisam lutar pelos seus direitos, né, e você está passando para essas pessoas os direitos delas que estão sendo violados, para que elas possam refletir e tomar providências, né, tomar providências Pois é. práticas, para que a cidade se torne melhor e que todos possam conviver. Só mais uma pergunta, doutor, que veio aqui na minha mente, que o Sérgio está escrevendo ainda aqui. Eu recebi uma denúncia, porque o senhor estava falando a respeito das denúncias, eu recebi no WhatsApp do Povo, e ela vai me mandar um vídeo que eu vou publicar na página. Ela sofreu uma violência sexual, mas não foi, ela foi, né, quando a pessoa mexe, como que é o nome, o termo? Ela não sofreu efetivamente uma violência doméstica, mas ela foi molestada. Foi molestada. E ela vai mandar esse vídeo, eu pedi até para ela gravar de costa, para ela não parecer. Isso também caracteriza a violência do que a gente está falando contra a mulher? Ela pode também se enquadrar na Maria da Penha? Uma pergunta, se ela sofreu essa agressão... No metrô, no ônibus, enfim? se ela sofreu essa agressão no âmbito doméstico ou familiar, ou tem aquele vínculo afetivo que eu citei, se aplica a Lei Maria da Penha. Do contrário, vai se aplicar uma legislação rigorosa para esse assunto também, que é uma legislação prevista lá no Código Penal. Tá? Então vai ter punição para esse tipo de agressor também. Bacana. Ficou claro? Ficou claro. Bom, olha só, mais um recadinho aqui, ó. Por conta do Covid, né, que nós estamos enfrentando na nossa cidade de Guarulhos, nós estamos falando para guarulhenses. Você pode fazer o boletim de ocorrência através das plataformas digitais. Então, você tem nas suas mãos, hein? Olha só, entra na página da PC, Da Polícia Civil, e faça seu BO digital. Então, é só verdade, você entrar você pode fazer na página da Polícia Civil e fazer o boletim de ocorrência, de né? forma digital. Então é isso, eu queria deixar aqui um recadinho para todas as mulheres que sofrem de violência, seja ela doméstica, seja ela psicológica, qualquer tipo de violência que a mulher ela enfrenta, infelizmente, por conta de vários motivos. Eu, como uma gestora, né, eu criei o Super Mulheres Ativar, embaixadora, eu presido lá no WhatsApp várias mulheres. Nós estamos aí com quase 100 mulheres, onde elas acabam relatando os seus problemas, principalmente depressão, doutor, caso de violência, mulheres aí que estão submissas aos seus companheiros, não conseguem fazer nada para melhorar, elas não conseguem ter o controle da própria vida. Eu queria dizer para todos vocês que eu sou a prova viva disso. Eu já sofri as 3 violências que a gente citou aqui. Eu, na Praia Grande, em 2015, fui violentada não só sexualmente por um moleque, mas como fisicamente. Ele estava com uma arma e eu apanhei assim, com chutes e pontapés no estômago e voltei para casa praticamente de carona com caminhoneiros e carros. E também sofri a violência psicológica, que acho que é uma das piores violências que a gente possa sentir, assim, sabe? Porque é terrível. Você viver sob pressão psicológica é uma coisa assim que não dá para descrever. Só quem sente mesmo a angústia que é, e eu sei que muitas mulheres que estão me assistindo, estão me vendo, elas sentem a mesma coisa e sabem do que eu estou falando. Eu queria dizer para vocês que se eu sair de todos esses tipos de violência,
foi porque eu acreditei que dentro de mim tinha uma força muito grande, que independente da sua religião, se chama Deus. É verdade. Procure se banhar de Deus, de bondade. Procure falar palavras que saiam da sua boca, que sejam boas, né? Façam bem. Tudo isso que você passa, tudo isso que eu passei, hoje, para mim, serviu de exemplo, porque eu sou exemplo para várias mulheres. Então, o que você está passando, isso também, mais para frente, você vai entender para que aquilo aconteceu. E não por que aconteceu. Procure questionar para quê. Talvez é o momento de você olhar para dentro de você e buscar as suas forças. Quando eu falo super mulheres ativar, eu me refiro dos dons que a gente tem. A mulher, ela tem uma capacidade incrível de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você, dentro de você, você tem dons que só precisam ser ativados. Tem mulheres que cozinham muito bem, que costuram muito bem, que fazem comida muito bem. Enfim, elas têm os seus dons. E elas só precisam ser ativadas. Quando a gente descobre, justamente eu faço isso no WhatsApp, é ativar os dons dela, aí elas conseguem produzir. Quando elas começam a produzir, elas começam a sair da sua zona de conforto. Você precisa buscar os seus dons. Você precisa ativar os seus dons, até mesmo para você sair dessa zona de conforto, sair das asas desse seu companheiro que só quer te sugar. O homem, quando ele gosta de você, quando ele te ama, ele vai te tratar como você merece ser tratada. E se você quer saber quem é o homem que você dorme ao lado, você só precisa saber como ele é como filho. Um bom homem, ele sempre é um bom filho. Então, procure ser exemplo para o seu filho também, para que quando ele crescer, ele seja um homem que vai honrar a mulher acima de tudo. Jesus, ele veio do ventre da Maria. E ela foi uma mulher abençoada. E todos nós somos abençoadas. Não deixe nenhum homem te dominar. Você nasceu para ser livre. Você tem muito mais talento e muito mais potencial que vários homens. Os homens, eles não conseguem fazer muitas coisas que nós mulheres fazemos. E você pode, dentro de você, buscar a sua força interior e lutar por você. Porque se você continuar desse jeito, aceitando, se sujeitando e se submetendo a essa situação, eu lamento te falar que daqui para frente vai ser pior. A tendência é piorar. Então você não precisa. Você pode estar num momento delicado por conta da pandemia, mas você pode trabalhar dentro da sua casa e com tudo isso você vai se sentir mais feliz, muito mais mulher e sua autoestima ela vai ser elevada. O homem, quando te ama, ele te valoriza e ele não te bate. Né, doutor? Perfeito. Nossa. É isso aí. E a gente vai voltar com mais lives, né? E quero também me solidarizar aí com todas as mulheres que são vítimas de violência. Seguir aqui os conselhos da NET, também os conselhos que eu dei, para que tome providências, né? Que vá à delegacia e denuncie esse crime para futuramente não serem vítimas de violência novamente. Seja mulher, viu? Porque você com certeza vai ter um filho, ou tem um filho, tem uma filha mulher, e você não vai querer que ela passe pelo mesmo que você está passando. Perfeito. Então, erga suas mãos e vai à luta, viu? Porque nada vai cair do céu se você não fazer por você. E o seu maior adversário é você mesma. É isso que eu falo para as meninas lá. Você tem que lutar com você todos os dias, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e continue nos seguindo. A gente vai ver com mais lives. Muito obrigada. Obrigado. NET Comitri, a repórter do Povo. Guarulhense. Tchau, tchau. Dr. Douglas Oliveira Carvalho. Obrigado. Tchau, tchau. Eu não canso. Deixa eu fazer aqui concluída.